Irmãos, a paz do Senhor, eu hoje com a ajuda do Senhor, eu vou aqui desmascarar mais uma grande mentira criada pela Igreja Católica, em que fez de Maria a Rainha dos Céus. Afinal, quem é a Rainha dos Céus? Eu vou trazer aqui tudo versículos bíblicos para os irmãos entenderem, e eu queria fazer somente um vídeo, mas na realidade, meus irmãos, há muito para falar sobre a tal Rainha dos Céus, e eu talvez vou fazer uns 2 ou 3 vídeos para vos explicar detalhadamente quem é a Rainha dos Céus. Eu peço em nome de Jesus Cristo, se você é católico, eu não estou fazendo isso para te atingir, eu estou fazendo isso para que você veja a verdade, porque é a verdade que nos liberta. Eu vou trazer aqui passagens bíblicas e agradecia que depois você fosse ver na sua Bíblia onde é que está e depois então você faça como entender. O meu trabalho é vos alertar, vos trazer a verdade, explicar as Sagradas Escrituras e depois você tem uma decisão a fazer. Só eu vou orar. A decisão não quer dizer sair da Igreja Católica ou meter-se na Igreja Evangélica, irmãos, não é nada disso. A minha intenção é dizer a verdade, falar a verdade. E aí você peça a direção ao Senhor. Começa a falar com o Senhor em vez de falar com as imagens. Eu vou orar ao Senhor. Meu Deus, meu querido Pai, Senhor. Glória ao teu nome nos céus e na terra, Senhor. Tu sabes a minha alegria de estar aqui com tão grande e poderoso material nas minhas mãos, Senhor. Para trazer a todos aqueles que vão ver este vídeo, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa tocar, transformar, alertar e quebrar todas as correntes satânicas que as pessoas estão amarradas, para que elas sejam libertadas, Senhor. É a tua palavra que nos liberta, a verdade que nos liberta, Senhor. Graças te dou por tudo, Senhor, no nome do teu amado Filho, Yeshua HaMashiach, que eu te agradeço, Senhor. Amém. Meus queridos irmãos, quem é esta Rainha dos Céus de que as Sagradas Escrituras falam e quem é a Rainha dos Céus que a Igreja Católica fala? Nos meus vídeos eu tenho me esforçado para desmascarar a mentira a todo custo, trazendo a verdade acima d'água, porque é a verdade que nos liberta, e trazendo a verdade, mostrando os versículos bíblicos que mostram realmente a verdade. A Igreja Católica tem feito também um grande esforço, mas o esforço dela não é para mostrar a verdade, mas para encaminhar o povo à perdição. Um dos maiores erros da Igreja Católica é, sem dúvida, a adoração de deuses além do único e verdadeiro Deus, sabendo que nas Sagradas Escrituras dizem que não podemos, nem devemos adorar imagens nem de homem, nem de mulher, como diz aqui este versículo. Deuteronômio 4:16. Para que não vos corrompais. Quando uma pessoa adora uma imagem, ela está se corrompendo. Para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem de escultura, na forma de qualquer figura, semelhante ao homem ou mulher. Guardai-vos e não vos esqueceis da aliança do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura de alguma coisa que o Senhor vos proibiu, porque o teu Deus, o Senhor teu Deus, é um fogo que consome, é um Deus zeloso. Ok, irmãos, eu pus aqui este versículo porque há pessoas que dizem que os deuses de que Deus falava para não adorar antigamente era o bezerro de ouro, era aqueles tais animais ou até mesmo estes monstros, Moloch, que tem um fogo no seu ventre, em que as mulheres antigamente queimavam os seus filhos e outras coisas mais. Aqui está dizendo claramente: para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida de forma de qualquer figura, semelhante de homem ou mulher. E não é exatamente o que a Igreja Católica faz. Não é exatamente o que a Igreja Católica faz. Aqui diz bem claramente que quem faz imagens, quem adora imagens, está-se corrompendo. E também diz que Deus proibiu. E finalmente diz que ele é um fogo consumidor. Vê por outra vez aqui, irmãos. Diz aqui assim:
Não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Oh my God, Deus proíbe, mas a Igreja Católica não. Ora, irmãos, a palavra Rainha dos Céus, esta deusa pagã, Rainha dos Céus, já existia muito antes de Maria ter nascido. Como é que eles dizem que Maria é a Rainha dos Céus? Olha, aqui nesta imagem, eu tenho certeza que esta imagem deve estar pintada na alguma igreja católica, tem Deus Pai, Todo-Poderoso, e o Filho, coroando Maria. Se as Sagradas Escrituras não têm um versículo sequer, nem um, que diga para darmos adoração a Maria. Meus irmãos, eu vou ler muito hoje sobre Jeremias 44, porque aquele capítulo é uma caixinha de um tesouro que os irmãos precisam ler e entender, porque infelizmente também este é um erro, não só da Igreja Católica, mas de muitas outras igrejas e até de muitos cristãos que se apegam somente ao Novo Testamento e esquecem o Velho Testamento. Meus irmãos, o Velho Testamento e o Novo Testamento são a palavra de Deus. O Velho Testamento e Novo Testamento são a palavra de Deus. Ok, vamos ler o capítulo 44 tudo. Eu vou ler aos poucos. Aliás, eu não vou ler, eu vou deixar aqui porque eu vou só indo pelas... vai ser melhor a ler. Diz assim: a palavra que veio a Jeremias acerca de todos os judeus habitantes na terra do Egito que habitavam em Migdol e em Táfnas e em Nof e na terra do Patros, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vós viste tudo o mal que fiz vir sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Presta atenção, irmãos, já está mencionando aqui duas cidades, Judá e Jerusalém. E eis que elas são hoje uma desolação e ninguém habita nelas, por causa da maldade que fizeram. Fizeram uma maldade. O povo de Israel e de Judá fizeram, de Jerusalém e Judá fizeram maldades. Por causa da maldade que fizeram, para me irarem, indo queimar incenso e servir a deuses estranhos que nunca conheceram, nem eles, nem vós, nem vossos pais. E eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando a dizer: ora, não faças essa coisa abominável que odeio. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Eu pus ali nas minhas anotações, mas eu vou dizer, irmãos, isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Porque eu estou dizendo aqui, estamos tão das Sagradas Escrituras e as pessoas não querem ouvir. Não querem ouvir. Não é isso que está dizendo aqui. E eles não escutaram, nem inclinaram os ouvidos para se converterem da sua maldade. Está dizendo que adorar deuses estranhos é maldade. Para não queimarem incenso aos deuses. Quem é que queima incenso hoje em dia aos santos? Não é a Igreja Católica. E depois diz assim: derramou-se depois a minha indignação e a minha ira. Deus derrama a sua ira. Por isso, meus irmãos, se vocês virem, todos os países que adoram tantos deuses, mas menos o Deus verdadeiro, a Índia, a China, o Japão e outros países, a África, eles vivem numa miséria. A Síria, porque a Síria ainda tem alguns cristãos, mas a maioria são muçulmanos. Por isso, se nós olharmos para essas cidades, para estes países, eles vivem na miséria. Porquê? Exatamente porque Deus derramou a sua indignação, a sua ira. E acendeu-se nas cidades de Judá e de Jerusalém, como os irmãos acabaram de ver em cima, e elas tornaram-se em deserto e em desolação, como hoje se vê. Agora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas? O mal que vocês estão fazendo não é contra Deus, meus irmãos, é contra vocês próprios. Porque fazeis vós tão grande mal contra as vossas almas, para vos desarraigardes ao homem, à mulher e à criança, e ao que mama, do meio de, ao que mama quer dizer ao bebê recém-nascido, do meio de Judá, a fim de não deixardes remanescente alguém. Irando-me, o Senhor está irado,
irando-me com as obras das vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos. Ei, irmão, mas não está falando aqui da rainha. Tá, os irmãos que esperem que vamos chegar lá. Irando-se com as obras de vossas mãos, queimando incenso a deuses estranhos na terra do Egito, onde vós entrardes para lá habitar, para que a vós mesmo vos desarraigueis, e para que sirvais de maldição e de opróbrio entre todas as nações da terra? E esqueceste já as maldades de vossos pais? E as maldades dos reis de Judá? As maldades das suas mulheres? E as vossas maldades? E as maldades de vossas mulheres que cometeram na terra de Judá e nas ruas de Jerusalém? Não se humilharam até o dia de hoje, nem temeram, nem andaram na minha lei. Realmente, quem adora imagens não está fazendo a lei de Deus. Nem nos meus estatutos que pus diante de vós e diante de vossos pais. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, desde Israel: eis que eu punho o meu rosto contra vós, para o mal. Irmãos, vou parar aqui um pouco, e eu sei que o que eu vou dizer vai deixar algumas pessoas zangadas. Mais uma vez, meus irmãos, o remédio amargo é o que faz bem à saúde. Diz aqui assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos de Israel: eis que eu punho o meu rosto contra vós para o mal. Quantas pessoas têm as casas cheias de imagens? Especialmente os portugueses têm a Senhora de Fátima, tem o Espírito Santo, tem Santo Antônio, tem São Pedro, tem Santo Antônio, tem santos assim, santos assados, e têm tanta desgraça na sua casa. Tanta desgraça. A palavra do Senhor diz que Deus virou o rosto dessas pessoas. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos desde Israel: eis que eu ponho o meu rosto contra vós, para o mal, para desarraigar a tudo a Judá. E tomarei, aqui o Senhor está falando de Judá, mas aqui, irmãos, isso, como é que é dizer, isto aplica-se para todas as pessoas que estão fazendo a mesma coisa que Judá, Jerusalém e Israel faziam. Quando o Senhor fala a Judá, Israel, não está falando somente para eles, está falando para o povo de Deus, nos dias de hoje, para o povo. E depois diz assim: e tomarei os que restam de Judá, os quais puseram os seus rostos para entrarem na terra do Egito, para lá habitar, e todos eles serão consumidos na terra do Egito, cairão à espada e de fome morrerão. Consumir-se-ão desde o menor até o maior à espada, e de fome morrerão, e servirão de execração e de espanto e de maldição e de opróbrio. Porque castigarei os que habitam na terra do Egito, como castigarei Jerusalém com a espada, com fome e com peste. De maneira que, da parte remanescente de Judá, que entrou na terra do Egito para lá habitar, não haverá quem escape e fique para tornar à terra de Judá, a qual eles suspiram voltar para nela morar. Porém, não tornarei, serão uns fugitivos. Então responderam a Jeremias. Portanto, isso é a palavra do Senhor dizendo ao povo. E então o povo disse a Jeremias, e diz assim: então responderam a Jeremias, lembrando que este livro é o livro de Jeremias, ok? Então o povo respondeu a Jeremias. Então responderam a Jeremias todos os homens que sabiam, aqui é que está, meus irmãos, presta atenção, que sabiam que as suas mulheres queimavam incenso a deuses estranhos, e todas as mulheres que estavam presentes em grande multidão, como também o povo que habita na terra do Egito, em Patros, dizendo: quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, só estão dizendo assim: essa palavra que estás dizendo em nome do Senhor, não obedeceremos a ti. E é exatamente o que está acontecendo, irmãos. Infelizmente, e sei que algumas pessoas vão ficar com o pé atrás depois deste vídeo, mas muitos vão dizer: irmã Lúcia, não quero saber. A irmã está falando, mas nós não vamos obedecer. E aqui eu quero fazer uma pausa, meus irmãos. Eu não quero que obedeça à minha voz, porque a minha voz não faz bem nenhum a ninguém. Também não faz mal. Mas eu quero que os irmãos obedeçam às Sagradas Escrituras. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não obedeceremos a ti, mas certamente cumpriremos toda a palavra que saiu da nossa boca. Eles estão rejeitando a palavra de Deus e eles estão obedecendo à sua palavra. E depois vão dizendo: queimando incenso à Rainha dos Céus. Eu disse isso tudo para chegar aqui, mas eu vou acabar de ler o resto. Queimando incenso à Rainha dos Céus. Meus irmãos, isto foi Jeremias. Eu, por acaso, não sei, Jeremias, quantos anos... Deixa-me ver se eu ponho aqui. Quantos anos
Deixa eu ver, Jeremias, antes de Cristo. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Aproximadamente 625 anos antes de Cristo. Diz aqui assim, ok, o nome Jeremias hebraico aparentemente significa o Senhor. Jeremias nasceu aproximadamente 647 anos antes de Cristo. Só 647, mais uns, talvez 30 anos que... mais uns 30 anos, ou 40, que Jeremias tinha. Vejam só, irmãos, muito antes, oh my God, quase 700 anos antes de Cristo, já havia adoração à Rainha dos Céus. Como é que eles dizem que esta Rainha, como é que a Igreja Católica faz? Dizendo que a Rainha dos Céus, que aparece nas Sagradas Escrituras, é Maria. Como é que isso é possível? Vamos ler o resto. Mas certamente cumpriremos toda a palavra que sair da nossa boca. Hoje em dia o povo está fazendo a mesma coisa, meus irmãos. Eles não querem saber de Deus, eles não querem saber da palavra do Senhor, querem saber da sua palavra. Queimando incenso à Rainha dos Céus e oferecendo libações, como nós, e nossos pais, e nossos reis, e nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. E então, aqui está uma coisa muito séria. Tínhamos fartura de pão e andávamos alegres e não víamos mal algum. Eles aqui estão dizendo que eles, quando queimavam incenso à Rainha dos Céus, eles tinham tudo. Tudo. Eles estão tirando ênfase, honra e glória do Senhor e estão pondo neste demónio que é as estátuas, que eu já fiz aí um vídeo sobre isso. Eles estão dizendo, nós não tínhamos falta de nada, tínhamos fartura de pão, andávamos alegres e não víamos mal algum. Mas, desde que cessamos de queimar incenso à Rainha dos Céus e de oferecer libações, tivemos falta de tudo e fomos consumidos pela espada e pela fome. E quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhes fizemos bolos para adorar e oferecemos libações sem os nossos maridos? Isso aqui é uma pergunta que as mulheres estão fazendo. Porque eu estava dizendo aqui, falando aqui acerca das mulheres, e as mulheres estão dizendo, quando nós fazemos isso, nós, e quando nós, as mulheres, e quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações, acaso lhe fazíamos bolos para adorar e oferecíamos libações sem os nossos maridos? Isso quer dizer, o que nós fazemos, também fazemos com os nossos maridos. Então disse Jeremias a todo o povo, aos homens e às mulheres e a todo o povo que lhes havia dado essa resposta, dizendo, porventura não se lembrou o Senhor e não lhe veio ao coração o incenso que queimaste nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, vós e vossos pais, vossos reis, vossos príncipes, como também o povo da terra, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer as maldades das vossas ações. As maldades das ações. Irmãos, quando você está queimando incenso, acendendo velas, ajoelhando-se, orando a Maria, dizendo que ela é a Rainha dos Céus, você está fazendo maldade, abominação. A palavra do Senhor diz assim, maldade das vossas ações e abominações que cometeste, por isso se tornou a vossa terra em desolação e em espanto e em maldição, sem habitantes, como se vê hoje. Porque queimaste incenso e porque pecaste contra o Senhor. E não obedeceste à voz do Senhor, nem à sua lei, e nos seus testemunhos não andaste, por isso vos sucedeu esse mal que se vê neste dia. Meus queridos irmãos, vocês querem mais claro do que isso? Deixa eu ver o que é que falta ainda mais um bocadinho. Porquanto queimaste incenso, disse mais Jeremias a todo o povo e a todas as mulheres, eu vi a palavra do Senhor, vós, todos, e veio por aqui, em vez de por Judá, e veio dizer aqui, todos os que têm imagens em casa. Assim fala o Senhor dos Exércitos, desde Israel, dizendo, vós e vossas mulheres, não somente falaste por vossa boca, senão também o cumpriste por vossas mãos, dizendo, certamente cumpriremos os nossos, não é a palavra do Senhor, elas vão fazer os nossos votos, os votos deles. Cumpriremos os nossos votos que fizemos de queimar incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecer libações. Confirmai, pois, os vossos votos e permanente cumpri-vos. Portanto, envia a palavra do Senhor através de todo o povo que habita na terra. Eis que eu juro, pelo meu grande nome, isso é o Senhor que está dizendo, eis que eu juro, pelo meu grande nome, diz o Senhor, que nunca mais será pronunciado o meu nome
pela boca de nenhum homem de Judá e de toda a terra do Egito, dizendo: vive o Senhor Deus, eis que velarei sobre eles para o mal e não para o bem, e serão consumidos todos os homens de Judá que estão na terra do Egito. Quando fala aqui os homens de Judá, meus irmãos, está falando aqui todas as pessoas que adoram Maria sendo a rainha dos céus. Maria foi simplesmente uma mulher escolhida por Deus para trazer Jesus ao mundo, Yeshua, e ela, depois de ter Yeshua, ela viveu uma vida como você e como eu. Nada mais. A palavra do Senhor não diz uma vez sequer que Jesus chamou a sua mãe de mãe. Ele chamava-lhe de mulher, porque ela foi somente escolhida para trazer Yeshua. Ela não intercede por nós, quem intercede por nós é Deus. A palavra do Senhor diz que Deus intercede por nós ao Pai, Deus, não é Maria. Isto são tudo mentiras do catolicismo. Eu tinha aqui um grande vídeo que pensava que isso ia dar, mas afinal eu acho que vou fazer uns 4 vídeos acerca disso. Há muito para explicar, meus irmãos. E se você realmente está interessada em ouvir, não perca os próximos vídeos. Deixa-me ler o resto. E eis que velarei sobre eles o mal e não para o bem, que estão na terra do Egito pela espada e pela fome, até que de tudo se acabe. E aos que escaparem da espada voltarão da terra do Egito à terra de Judá, poucos em número, e todo o restante de Judá que entrou na terra do Egito para habitar ali, saberá se subsistirá a minha palavra e a sua. Que me disse aos irmãos, o povo hoje em dia está querendo honrar a palavra do Papa, do catolicismo, dos dogmas da igreja, e a sua palavra, em vez de honrar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, saberá se, o Senhor está dizendo aqui, e vocês vão ver o que é que vai permanecer, se é a minha palavra ou a sua. E isso vos será de sinal, diz o Senhor, que eu vos castigarei neste lugar, para que saibas que certamente subsistirão as minhas palavras contra vós para o mal. Assim diz o Senhor, eis que eu darei Faraó, Ofra, rei do Egito, na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte, como entreguei Zedequias, rei de Judá, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, seu inimigo e que procurava a sua morte. Ok, meus irmãos, várias vezes eu vou vir aqui, nesse estudo bíblico que eu tenho aqui, várias vezes eu vou vir aqui a esta passagem que eu pus aqui, porque realmente é necessária. E então eu vou voltar aqui àquilo que eu disse. Aqui, meus irmãos, eles disseram claramente que não iam obedecer a Deus, mas iam sim adorar a Deus, a Rainha dos Céus. E a palavra do Senhor diz, Jeremias 44, eu acho que não vai poder tirar este daqui. Os irmãos vão ter que ir para cada vez. Vejam como é que Deus odeia esta deusa pagã. Versículo 22 e 23. Diz assim. Porque queimaste incenso, e porque pecaste contra Deus, e não obedeceste à voz de Deus, e na sua lei, e nos seus estatutos não andaste por isso, vos sucedeu este mal, como se vê nesse dia. Disse mais aqui, não aqui, de maneira que o Senhor não podia por mais tempo sofrer a maldade das vossas ações, as abominações que cometeste, por isso tornou a vossa terra em desolação. Meus irmãos, a única igreja que queima incenso, mas já disse, é a igreja católica. Continuando. Se esta rainha dos céus já existia no Velho Testamento, e sendo ela um demônio, porque a palavra do Senhor diz que as estátuas são demônios, diz que quando oferecem, diz aqui que eles estão, vejam só, oferecíamos libações quer dizer sacrifícios. Deixa eu ver se eu consigo por aqui, eu já pus no vídeo antes. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Aqui, Deuteronômio 32, ok, vamos ver aqui, diz aqui, e quando nós queimávamos incenso à Rainha dos Céus e lhe oferecíamos libações quer dizer sacrifícios, quer dizer várias coisas, vamos ver aqui o que é que diz aqui assim, sacrifícios oferecem aos demónios, não a Deus, a seres que não têm o poder de Deus, a deuses desconhecidos, divindades que surgiram recentemente, às quais jamais vossos antepassados prestaram adoração. Aqui está dizendo que quando oferecem sacrifícios, libações, seja o que for, estão oferecendo aos demônios. Meus irmãos, como eu já disse aos irmãos aqui, a palavra do Senhor diz que, estou dizendo isso tudo, meus irmãos, e vocês vão fazer exatamente o que diz aqui no versículo 5.
exatamente. Eu espero que pelo menos algumas pessoas ouçam a palavra do Senhor. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. A pergunta que não quer calar: se naquele tempo as pessoas não ouviram e não obedeceram às sagradas, não obedeceram à voz do profeta, será que agora eles, vendo as sagradas escrituras, eles vão obedecer? Quando eu digo obedecer, não é a mim, é às sagradas escrituras, é a Deus. Mas prestem muita atenção, meus irmãos. Aqueles que continuam adorando deuses fora do único Deus vivo e verdadeiro, porque antigamente o povo não tinha as sagradas escrituras. Hoje você tem. Você tem a palavra de Deus. Você sabe que isto é a palavra de Deus. A palavra é aquilo que sai da boca de Deus. E se a palavra de Deus diz para não adorarem imagens, para não queimarem incenso, e você adora, e você põe incenso, e você, como é que é dizer? Você está ignorando e desobedecendo as sagradas escrituras. Meus irmãos, o povo continua perdido e virando as costas a Deus, fazendo exatamente como antigamente. Olha, a palavra do Senhor diz em Jeremias 7:8, eu não posso sair daqui deste coisa, mas eu vou por aqui no instante, Jeremias 7:8. O que é que diz aqui assim? Não, parece que não é. 7:18, I'm sorry, 18, diz assim: Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparem a massa. A massa! Não é isso que fazem nos dias de festas dos dias de hoje? A massa também é um sacrifício. Oh my God, meus irmãos, olha, não há nada errado fazer a massa durante um dia qualquer. Os irmãos sabem o que quer dizer massa. Massa quer dizer isto, assim. Não há nada errado comermos massa, se esta massa não for cozinhada e feita para adorar deuses. Porque vejam só, irmãos, vamos ver outra vez o que é que diz aqui. Os irmãos sabem o que quer dizer massa. Eu acho que tinha aqui mais alguma coisa. Aqui, olha, massa assim. Especialmente pela Páscoa, que eles fazem a massa. Diz aqui mesmo, olha, assim. Fular da Páscoa. Quando é pela Páscoa, se você come isso, você está pecando. Pecando, porque isto é uma oferta ao Deus, à deusa Ishtar, que é a deusa da fertilidade. O ovo também é eu já tenho vários vídeos sobre isso e tenho tanta informação. E eu passo a informação e infelizmente, irmãos, eu vejo que são bem poucas as pessoas. Isto dói no meu coração, irmãos. Isto dói muito no meu coração. Vamos ver aqui. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres preparam a massa para fazerem bolos à rainha dos céus. E ofereceram libações a outros deuses para me provocarem a ira. A ira! Cada vez que você faz coisas oferecendo libações à rainha dos... não só à rainha dos céus, não só àquelas que vocês achem que é Maria e fazer libações a ela, não, meus irmãos. É todas as vezes que vocês adorarem imagens, terem imagens. Irmã, eu não adoro, mas eu gosto da imagem, irmãos. Olha, eu vou dizer isso muito rapidamente, o vídeo já está muito grande e tem muito para dizer. Deixa-me só ler mais um pouco aqui assim. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não a si mesmos, para a confusão dos seus rostos. Quando eu me casei, eu comprei um lindo busto de Cristo, lindo, foi uma oferta de uma amiga minha que morava na América e ela mandou-me, como é que é dizer, aquela imagem, e também a minha mãe também tinha-me dado um dinheiro para eu comprar, só eu juntei os dois dinheiros e comprei um lindo busto grande de Cristo, e eu tinha em cima da minha cômoda. E quando eu me converti ao Senhor, portanto, eu vi depois, mais tarde, pregações na igreja de que adorar imagens era pecado. Oh, irmãos, você não imagina o quanto foi para mim difícil eu partir aquela imagem. Oh, my God, todas as vezes que eu olhava,
E o que é que eu fiz? E disse, eu fui para casa e ajoelhei-me à imagem, veja só a minha ignorância. E ajoelhei-me à imagem e disse, meu Senhor querido, perdoe-me, Senhor, eu não quero partir, Senhor, eu não te quero partir, Senhor, também não quero fazer coisas erradas, Senhor. Quase ia chorar ali, a dizer, Senhor, eu estava numa agonia que os irmãos não imaginam. Uma agonia, oh my God, como é que vai ser se eu ver partir essa imagem do teu pecado? Porque eu sei que isto é a mesma coisa que os meus queridos irmãos católicos estão passando. Eles estão pensando consigo, meu Deus, como é que eu vou partir? Não posso. Aqui, porquê? Porquê, meus irmãos? Porque enquanto você der mais obediência à doutrina dos homens, do que você der obediência à doutrina de Deus, você vai se sentir sempre assim, com este peso no seu coração. Mas, vamos ver o que é que o Senhor diz, se realmente devem quebrar ou não as vossas imagens. Quebrareis. Eu devia ter posto isso aqui, mas... Ok. Diz aqui assim. Vamos ver aqui. Diz aqui assim. Tem aqui vários versículos acerca de destruir imagens. Mas diz assim. Destruireis os vossos altares. E desfarei as vossas imagens do sol e lançarei os vossos cadáveres sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se aborrecerá de ti. Diz aqui. Deitareis abaixo os vossos altares e despedaçareis as vossas colunas. E os seus postos ídolos queimarás. Desfareis as vossas imagens esculpidas, os vossos deuses, e apagareis o seu nome daquele lugar. Está falando aqui as vossas colunas. E eu vou terminar este vídeo com isto. Isto aqui, irmãos, eram os deuses antigamente. Até este deus, acho que é o deus Milcom. Isso aqui é como é que é dizer? Um templo do deus Milcom. As igrejas católicas não estão cheias destes exatamente iguais, meus queridos irmãos. E, para terminar, eu quero dizer uma coisa aqui aos irmãos. Não sei se você já foi à Basílica de São Pedro, a Roma, e já fui lá. E fiquei impressionada com uma imagem que eu vi por aqui para os irmãos verem. Impressionada com uma imagem que eu vi por aqui, eu punho aqui assim, irmãos, porque eu quero que vocês vejam que eu não fiz uma coisa antes para depois vos enganar, meus irmãos. Eu não quero vos enganar. Quem está enganando vocês é o Vaticano, a Igreja Católica. Eu quero é vos trazer a verdade. Olha, eu vi por aqui assim, Moisés na Basílica de São Pedro. Vocês vão ver a cara de Moisés na Basílica de São Pedro. Deixem-me pôr aqui assim imagens. Vocês estão vendo o que é Moisés aqui com os cornos? Aqui com os cornos. Irmãos, isto é lá. Isto é na Basílica de São Pedro. A estátua de Moisés na Basílica de São Pedro. Com os cornos. Eu quero vos dizer, irmãos, que vocês, infelizmente, estão sendo tão enganados. Estão enganados. Essa estátua foi feita por Miguel Ângelo. E é uma estátua de Moisés. Moisés com cornos. Será que isso são deuses ou isso são demônios? Não percam o vídeo número 2 a falar acerca de Maria, porque há grandes coisas para vos dizer. Em nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe. Fica na paz do Senhor.